Porque agora eu vou conversar com a delegada-geral de polícia, doutora Catarina Feitosa. Doutora Catarina, muito prazer em tê-la aqui nos estúdios do Balanço Geral. Bom dia para a senhora. Bom dia, Fábio. Como está sendo esse retorno da senhora ao comando, digamos assim, ao cargo de delegada-geral, que era antigo cargo de superintendente da Polícia Civil? É um novo desafio, não é? Apesar de eu já ter passado por esse cargo há uns 3 anos atrás e ter ficado nele por 4 anos, hoje o panorama do Estado é diferente, a polícia hoje é outra polícia, então é um desafio novo. O que é que mudou? O concurso público para agentes de polícia, né, que hoje nós temos, desde maio do ano passado até hoje, o governo ele já convocou 198 agentes de polícia, entre agentes e escrivães. Então isso dá realmente um fôlego novo à polícia. Eu sei que ainda existem excedentes a serem chamados e que nós ainda temos vagas em aberto e que necessitamos muito desses profissionais na capital e especialmente no interior, porque muitos dos nossos policiais já estão se aposentando, né? Porque já é um pessoal já mais velho, mais antigo, já na profissão, então já está se aposentando. Então, assim, mudou muito essa questão, porque sangue novo é sempre bom, especialmente na polícia, você sabe disso. É, sangue novo e qualificado, né? E qualificado. São pessoas aprovadas em concurso público, pessoas que foram qualificadas. Doutora Catarina, há mais ou menos um mês e meio atrás, a Associação dos Delegados informava que 27 cidades do estado estavam sem delegados, ou sem delegado titular, digamos assim. Esse quadro continua? Na realidade, nós temos alguns municípios de Sergipe, onde o delegado ele acumula as suas funções em mais de um município, certo? A exemplo de Telha, Amparo e Canhoba. Então, são 3 cidades pequenos, são municípios pequenos, com uma população pequena, onde a demanda também não é grande em relação à Polícia Civil, né? Então, existe essa acumulação. O que existe aí, Fábio, na verdade, é uma reivindicação muito antiga da DEPOL, né, com relação a essas acumulações, porque eles entendem como justo, como é feito em outros estados, que essa acumulação ela seja recompensada, que exista uma contribuição, uma contrapartida do Estado financeira para que o delegado e suas equipes eles se responsabilizem por mais de um município. Então, essa questão... Que não deixa de ser justo, né? Lógico, né? Eu também acredito nisso. Tanto é que o governo também acredita, tanto é que nós estamos discutindo, o secretário João Eloy de Menezes, juntamente com o governo, já vem discutindo uma forma de alterar a legislação para que isso seja proporcionado a essas equipes. Doutora Catarina, o que foi que houve numa delegacia que um policial civil foi agredido por alguém que estava prestando depoimento, é isso, aqui em Aracaju? Na realidade, foi um fato lamentável, na delegacia plantonista, na Deplan Sul, que acontece que esse rapaz ele foi levado por uma equipe da Polícia Militar. A Polícia Militar efetuou uma prisão e esse rapaz ele havia impedido a polícia de prender essa outra pessoa. E ele foi levado junto também, preso, né? E quando chegou na delegacia, ele não chegou algemado, e aí houve aquela questão, ele é preso, ele é testemunha, ele vai ser ouvido como? E nesse meio tempo aí, esse rapaz estava alterado, a gente não sabe sobre, né, o motivo, acho que nervoso, por conta da situação, da condução, que foi muito bem feita pela Polícia Militar, e ele acabou agredindo o nosso colega escrivão de polícia. Foi preso naturalmente. Foi preso e já foi solto, inclusive. Já foi por ordem judicial. Por ordem judicial. Doutora Catarina, houve em Nossa Senhora do Socorro um crime que chocou a sociedade sergipana, e por que não dizer brasileira, um crime que teve repercussão fora do estado, que 5 homens arrancaram a cabeça de um senhor de 64 anos. Por que a polícia não prendeu nenhum deles até agora? Olha, 2 foram identificados, os 2 autores foram identificados. Na realidade, um inclusive, já foi preso. Inclusive, a foto dele circulou nas redes sociais. Isso, né? Isso está a cargo de doutora Tereza Simoni, que é diretora do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Um deles já está preso. Já tem um preso. Já tem um preso. E o outro identificado, salvo engano, o nome é Isaías, salvo engano, né? Ele está identificado com mandado de prisão, só que ele se encontra foragido.
mas nós podemos garantir que a Polícia Sergipana está no encalço dele. A senhora avalia, a senhora naturalmente conhece, até pelo cargo que já ocupou durante 4 anos, tem relacionamento com várias polícias do Brasil. A Polícia Civil de Sergipe, ela é eficiente no que se refere a desvendar os crimes? É sim. Nós temos um alto grau de elucidação com relação aos crimes de homicídio especialmente. Logicamente que estamos trabalhando sempre para melhorar. Um exemplo disso foi o último curso que tivemos na Academia de Polícia, em um convênio com a Senasp e a Polícia de Miami, onde as nossas equipes elas puderam participar e trocar experiência com a polícia, né, com uma das melhores polícias do mundo nessa questão de homicídio, que é de Miami. Então, assim, está de parabéns aí nosso diretor da Academia de Polícia, João Batista, pelo trabalho que foi efetuado nos últimos dias. E nós estamos trabalhando sempre para fazer mais e melhor, logicamente, porque a nossa população merece uma polícia que trabalhe com eficiência, merece uma polícia séria, merece uma polícia que se preocupe realmente com o cidadão. Há um problema que nos últimos 10 dias explodiu em função, que é um problema já recorrente, antigo, mas agora, como aconteceu em São Paulo, está sendo comentado no Brasil todo. Crack. Como é que está o trabalho da Polícia de Sergipe no combate ao crack, a Cracolândia, que a gente sabe que existe ali no centro da cidade de Aracaju? Já existe um trabalho determinado para combater digamos assim, este grande mal para a sociedade? Fábio Henrique, o crack realmente é um câncer dentro da sociedade, né? O crack e as demais drogas. Mas o crack especialmente porque a gente sabe das ações devastadoras que ele tem sobre as pessoas, sobre o indivíduo que utiliza e sobre as famílias, né? Na realidade, nós estamos discutindo com o governo, junto com a rede, né, de proteção a essas pessoas, porque não é só um trabalho de polícia. É verdade. Não é isso? A Polícia Civil, a Polícia Militar vem fazendo o seu trabalho, o seu dever de casa. Então, as apreensões são cada vez maiores. A Polícia Federal, inclusive, né, também, com altas apreensões. Acontece que nós temos que fortalecer essa rede, porque é uma rede de proteção realmente ao usuário. Temos que tirar essas pessoas das ruas. Então, precisamos discutir cada vez mais com os outros setores de governo de Estado, para que possamos ter uma solução realmente. Agora, em São Paulo, você falou, né? Então, ali houve todo um conjunto de fatores, né? A saúde pública, a questão da polícia, a questão educacional. Então, assim, nós temos que trabalhar e ter uma visão em conjunto. Então, esse trabalho, ele começa a ser feito aqui em Sergipe, sim. Quando a senhora e o delegado João Eloy foram nomeados secretário e delegada-geral, muita gente se especulou que o governador tinha feito essa nomeação para poder abafar operações, enfim. Como é que a senhora encara esse tipo de crítica e houve algum tipo de determinação do governador para que algum tipo de investigação fosse freada? Fábio Henrique, eu agradeço muito essa pergunta, porque é uma forma que a gente tem de esclarecer, de tranquilizar a população. A gente sabe que com essas notícias aí nacionalmente veiculadas, né, Lava Jato, todo esse combate à corrupção, as pessoas ficam realmente preocupadas com influência, com ingerência política dentro das investigações policiais. Mudaram o ministro da Justiça, deu uma confusão grande domingo, né? Isso, justamente, nós já vamos aí para o terceiro, né? Terceiro é quarto ministro da Justiça nesse governo. Então, assim, isso atrapalha muito as questões de políticas públicas voltadas para a segurança pública. Mas o que eu posso garantir é que aqui no nosso estado, o convite que me foi feito em nada teve a ver com questão política. Né? Aí você pode me perguntar, sim, mas por que o governador ele resolveu mudar uma gestão que estava dando resultado, que vinha investigando crimes complexos de corrupção? Não cabe a mim responder essa pergunta. O que eu sei dizer ao senhor é que nós, da Polícia Civil, não recebemos nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de ingerência política com relação a essas investigações. Inclusive, a Deltap continua com a mesma estrutura. É porque foi dito também que iam desmontar a Deltap. Isso, não, de forma desmontou alguma, nada. A Deltap continua com a mesma estrutura. A força-tarefa que foi criada com a operação antidesmonte, que você sabe que foi uma operação que teve a iniciativa dessa operação não foi da Polícia Civil. Foi do Tribunal de Contas. Foi do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, quando da passagem de governo das prefeituras municipais, certo? Eles avaliaram que várias condutas foram praticadas de forma irregular, fizeram um relatório e encaminharam para a Polícia Civil, através da Deltap, para que fossem instaurados inquéritos.
Aí, desses relatórios, se originaram 17 inquéritos. Como a Deltap já tem uma demanda muito grande, o que aconteceu? Nós tivemos, na época, porque a gente dá continuidade da administração. A administração passada, muito sabiamente, fez o quê? Convocou 10 equipes de delegados que não trabalham dentro da Deltap diretamente, mas sob a supervisão da Deltap. Eles continuam trabalhando em suas unidades policiais, mas esses inquéritos foram distribuídos para esses delegados, que foi denominada Força-Tarefa, para que esses inquéritos pudessem ter uma maior celeridade nas suas investigações. Uma vez que, se eles ficassem todos concentrados apenas na Deltap, as investigações demorariam muito mais. O que acontece? As pessoas perguntam muito, e essa operação de desmonte, ela vai ser dada continuidade? Foi colocado uma pá de cal em cima dela, né, para se proteger corrupto? Não, isso a gente pode garantir à sociedade, de forma alguma. A Força-Tarefa continua, os delegados continuam presidindo Mas até porque tem o Ministério Público também. Né? Justamente, sob a supervisão da Deltap, da mesma forma. Agora, são investigações complexas, nós nos reunimos, tivemos a oportunidade de nos reunir assim que assumirmos com a doutora Daniele Garcia, doutor Gabriel e doutora Nádia, que fazem parte da Deltap, para que a gente pudesse saber em que pé estavam as coisas, como é que andava essa operação, a operação anti-desmonte, e me foi passado por eles o seguinte, que realmente são investigações complexas, que demandam uma análise documental e financeira muito específica, muito minuciosa, e que são muitos documentos a serem analisados. Então, assim, a gente precisa de tempo, precisa de cautela para que possamos analisar e termos um acervo probatório realmente contundente, ou seja, provas realmente contundentes daquilo que estamos falando. Até para não acusar as pessoas sem provas. Pois é o que eu costumo dizer. Talvez minha forma de trabalhar seja um pouco diferenciada, porque eu só costumo fazer qualquer tipo de apresentação, seja do ladrão de galinha, seja do corrupto, de colarinho branco, que todos falam, dos poderosos, os falsos poderosos, né? Se nós tivermos realmente certeza daquilo que estamos falando, certo? Antes disso, antes da gente ter um acervo probatório contundente, a gente não vai dar entrevista, a gente não vai ficar expondo as pessoas, porque eu acho isso uma leviandade. É verdade. Doutora Catarina, muito obrigado pela participação da senhora aqui no programa. É sempre um prazer reencontrá-la. Boa sorte. Muito obrigada. Né, nesse novo desafio que a senhora assume. Competência, capacidade para isso, a senhora tem de sobra. Muito obrigada, Fábio Henrique. Obrigado à doutora Catarina, que é delegada-geral de Polícia Civil, conversando conosco aqui no Balanço Geral.